Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens Famílias Transformadas pelo Sobrenatural de Deus. E o tema de hoje é exercite o seu arrependimento. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, clamando mais uma vez pela Tua intervenção a nosso favor. Como igreja estamos reunidos, Te louvando, bendizendo, exaltando o Teu santo e poderoso nome. Agora, humildemente, nós Te clamamos que o Senhor manifeste o Teu poder através da Tua palavra, que a Tua voz seja nítida para nós, que a Tua voz seja audível, clara. Por isso, ó Deus, nós precisamos da Tua intervenção, da iluminação do Teu Espírito, para que a nossa mente consiga captar aquilo que o Senhor quer para nós. E, ó Deus, que o único nome seja exaltado seja o Teu, que o único nome glorificado aqui seja o Teu, que o único nome manifesto aqui seja o Teu, porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a manifestação de glória somente e unicamente a Ti, o nosso Deus, nosso Salvador. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos pela presença do Teu Espírito aqui em nosso meio, e nós Te oramos no nome santo do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Bem, meus irmãos, a nação de Israel, da qual nós lemos aqui o texto de Malaquias, eles viveram 70 anos no cativeiro em Babilônia. Eles foram deportados para Babilônia e ali eles permaneceram por 70 anos. Em 532 a.C., o rei persa Ciro, ele assinou a libertação para que o povo judeu voltasse para a sua terra. E então reconstruísse os muros de Jerusalém, reconstruísse a cidade de Jerusalém e reconstruísse principalmente o templo de Jerusalém. Só que com um detalhe: o cativeiro babilônico teve um impacto muito forte na cultura, na vida familiar, na vida social e na vida religiosa do povo que permaneceu ali por 70 anos. Então, quando eles retornam para a cidade de Jerusalém, eles saem da Babilônia, hoje é o atual Iraque, eles retornam da Babilônia e voltam para a sua cidade natal, para a sua nação. O que acontece? Eles desenvolvem ali alguns aspectos que eles adquiriram na Babilônia. Então, o que estava acontecendo? Quando eles chegaram ali na cidade deles, era muito forte, era muito visível aquilo que eles aprenderam por 70 anos na Babilônia. Casamentos mistos estavam acontecendo. O que era o casamento misto? O judeu casando com os estrangeiros, com mulheres estrangeiras. Mas isso era o de menos, porque o que importava era que a fé dos estrangeiros estava influenciando a fé dos judeus. E isso era um problema. Mas não somente o casamento misto, mas também a infidelidade conjugal. Ali alguns estudiosos alegam que quando Malaquias profetiza, falando que Deus abomina o divórcio, alguns estudiosos alegam que Deus está querendo dizer para aquele povo que eles estavam não apenas separando por qualquer coisa, eles estavam também maltratando as suas esposas, estavam
com agressões não apenas verbais, mas agressões físicas. Isso tudo aprendido com o povo da Babilônia, povo que não adorava o Deus verdadeiro. Ou seja, casamentos mistos, infidelidade, divórcio estava banalizado, separava por qualquer coisinha. Eu não gosto do seu tipo de comida. O cara é autorizado a separar da sua esposa. E o detalhe é que isso é até os dias atuais, tá? Até os dias atuais. Se a mulher não souber cozinhar, o cara pode pedir separação. Algumas casas, se fosse da realidade de hoje... E o que estava acontecendo? Eles estavam banalizando o casamento, estavam banalizando o divórcio. Por quê? A ideia era que houvesse o perdão e o reatar do relacionamento. Mas por qualquer coisinha eles estavam separando. Se um homem encontrasse uma mulher mais nova, ou então encontrasse uma estrangeira, ele a separava, simplesmente. E isso porque eles aprenderam com o povo da Babilônia. E o que isso gerou? Desânimo e ceticismo religioso. Uma profecia que foi lançada, que eles veriam a glória do segundo templo, faz com que eles olhem para aquela realidade do templo que eles investiram tempo, e agora vê que aquele templo não tinha a glória de Salomão. Então eles começam a desanimar. Eles começam a não mais se preocupar em reconstruir o templo de Jerusalém. E isso influencia diretamente na vida familiar do povo judeu, fazendo com que a fé antes tão notória do povo judeu decaísse e não continuasse, não perpetuasse de geração em geração. Os pais não estavam investindo mais na fé, fazendo com que os filhos olhassem para o templo e contemplassem a presença de Deus manifesta através do templo. Isso aconteceu e eles desanimaram. Eles estavam com um certo ceticismo, não crendo mais que a glória do segundo templo seria vista por eles. Mas nós sabemos que a glória do segundo templo foi quando Cristo Jesus adentrou os portões do nosso coração. Amém? A glória do segundo templo, nós vivemos para a glória de Deus. O detalhe é o seguinte, meus irmãos, é que quando nós olhamos para isso tudo, a realidade do mundo pode achar que os judeus estavam evoluindo. Então agora eles entendem que se a pessoa não gosta uma da outra, pode separar. Se não tá bem, pode separar. O que está acontecendo se você não for no culto hoje ou não for no culto amanhã, se você não estiver presente? Ou seja, o mundo pode olhar para isso e dizer, o povo está evoluindo. Só que aos olhos de Deus, na verdade, meus irmãos, isso é um afastamento da aliança sagrada de Deus para com o seu povo. Isso é um afastar da aliança de Deus para conosco. Ou seja, tudo isso que o mundo olha e considera como evolutivo, olha muito bem, um casal não precisa permanecer unidos se um não gosta do outro. Um casal não precisa permanecer unido se eles não têm incompatibilidade de gênero, de temperamento. Isso é a realidade do mundo. Mas para nós que somos salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus e conhecemos a aliança de Deus com o seu povo, nós entendemos que tudo isso é tratável diante de Deus com a manifestação do Espírito Santo. Amém? E essa era a realidade do contexto social, religioso, que Deus levantou Malaquias. E o que Deus faz com Malaquias? Levanta ele e levanta para profetizar. Profetizar uma mensagem de arrependimento.
fazer com que o povo ouvisse a voz de Deus e entendesse que a situação que eles estavam vivendo era necessário uma conversão, era necessário um novo modo de vida, um novo modo de agir, entender que aquilo que eles estavam vivendo não era a aliança de Deus, entender que era necessário um arrependimento verdadeiro. E era justamente essa mensagem de Malaquias. Essa profecia tem parte do seu cumprimento apontado em João Batista, que traz a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O texto que nós lemos, e Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, reflete justamente quando o Espírito Santo invade o nosso coração, a mensagem do Evangelho adentra a nossa vida e nós entendemos que essa mensagem é uma mensagem restauradora entre Deus e a sua criatura e entre nós, que somos iguais. A mensagem do Evangelho converte o nosso coração a Cristo. A mensagem do Evangelho converte o nosso coração aos nossos irmãos. A mensagem do Evangelho converte o coração uns dos outros para a glória de Deus. É uma convocação de arrependimento e restauração. Traz a mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, meus irmãos, operou no poder de Elias com a mensagem muito forte para aquele tempo. Tanto que alguns estudiosos consideram aquilo que ele falava tão forte, à beira de ser considerado palavras que nos dias atuais a gente chama de palavrão, né? Aquilo que ele falava era uma coisa tão forte, raça de víboras, que ele não tinha medo de proclamar: raça de víboras, quem foi que despertou vocês para chegarem até aqui e ouvir e ter desejo de serem batizados? Ou seja, arrependerem de seus pecados para o batismo. Quem despertou o coração de vocês? Era uma mensagem de arrependimento muito forte, de convicção, que fazia o povo prestar atenção não somente em quem João Batista era, mas naquilo que ele representava, no caminho que ele estava preparando. E entenda, meus irmãos, nós como igreja de Jesus, nós como corpo de Cristo, nós operamos no mesmo Espírito, nós operamos no mesmo poder e com a mesma mensagem. Aquilo que nós vivemos precisa fluir da nossa vida. Arrependam-se. Aquilo que nós vivemos e conversamos todos os dias, seja onde nós estivermos, precisa ser uma mensagem ao mundo de arrependimento. Por quê? Para que nós estamos preparando o caminho para a volta do nosso Senhor. Nós estamos preparando o caminho para a volta de Cristo Jesus. Então é necessário que aquilo que a gente faça, é necessário que aquilo que a gente fale, seja uma mensagem de arrependimento para todos aqueles que precisam ouvir. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Agora, nós precisamos também nos arrepender. E entenda, meus irmãos, que o arrependimento genuíno, ele só acontece se for ministrado, operado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que quando nós somos alcançados por esse poder do Espírito Santo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas atitudes passadas. Agora, sob direção do Espírito Santo, nós trabalhamos o arrependimento todos os dias. Até porque você ainda está na terra. Você ainda é um vaso de barro. Você ainda possui uma carne que deseja as coisas contrárias ao Espírito. Por isso, é necessário que a gente trabalhe todos os dias o nosso arrependimento. E assim eu convido você para pensar no primeiro ponto. Para exercitarmos o arrependimento, precisamos tomar cuidado com o falso arrependimento. Em Malaquias, capítulo 1, versículo 6, o povo pergunta a Deus: em que temos desprezado o teu nome? Presta atenção, meus irmãos. O povo trazia oferta. O povo estava realizando os holocaustos.
O povo estava entregando os dízimos. Eram tudo coisa que a lei mandava o povo fazer. Eles estavam então obedientes, certo? Eles estavam obedientes porque eles estavam realizando tudo aquilo que a lei mandava. Só que Deus sonda os nossos corações e conhece a verdade que há dentro deles. E assim como Ele conhece o nosso coração, Deus sondou o coração daquele povo e confirmou que eles estavam tendo atitudes de arrependimento falso. Um arrependimento que não era agradável a Deus. Por quê? Eles estavam ali entregando? Sim, mas o coração deles não estava naquela oferta. O coração deles não estava no holocausto. O coração deles não estava mais em entregar os dízimos. Entenda que o povo estava ali fazendo tudo o que a lei mandava, mas o coração, a intenção, o desejo, o amor estava completamente longe de Deus. Portanto, o arrependimento era um arrependimento falso. Eles estavam praticando o que era pedido, porém, o coração estava afastado. Pedir perdão, meus irmãos, exige humildade. Só que a gente precisa ter cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. Então ele pode nos dar a falsa sensação de arrependimento. Ele pode nos dar a falsa sensação de que realmente eu me arrependi. O nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso, meus irmãos. Portanto, se nós algumas vezes pecarmos contra um nosso cônjuge, contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, tio, nossos familiares, e nós chegarmos até eles e pedirmos perdão, meus irmãos, nós precisamos clamar ao Espírito Santo de que esse perdão seja verdadeiro, seja autêntico e seja de fato um arrependimento genuíno, fundamentado não naquilo que eu penso, não naquilo que eu sinto, mas na verdade do Evangelho de Cristo Jesus, porque todo pecado que nós cometemos contra Deus. Gênesis capítulo 39, versículo 9 ou versículo 6, não me lembro agora direito porque eu não anotei. Josué está na casa de Potifar e a mulher ataca Josué, vai para cima dele e ele fala, não, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, porque ele fez isso tudo, ele me deu toda a liberdade, a única coisa que ele me privou foi você. Então eu não posso pecar contra Deus. Ele não estava pecando diretamente contra Potifar, ele estava pecando diretamente contra Deus. Portanto, meus irmãos, os nossos arrependimentos precisam ser verdadeiros. Porque quando nós pecamos, quando nós falamos alguma coisa contra o nosso cônjuge, contra o nosso irmão, tio, avô, quem quer que seja da nossa família, nós estamos pecando diretamente contra Deus. Às vezes a gente até pede perdão para manter a paz, né? Não, deixa para baixar a poeira, vou pedir desculpa, vamos tocar o barco. Só que internamente a gente continua convencido de que o outro está errado. Não, vou pedir perdão aqui, mas só para acabar essa discussão, para acabar essa fofocaiada danada, eu vou pedir desculpa e está tudo certo. Só que presta atenção, meus irmãos, um pedido de desculpa vazio, sem mudança real, revela um arrependimento superficial. Mateus capítulo 3, versículo 8, João Batista olha para aquele povo todo que está ali diante dele e fala o seguinte: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não adianta nós pedirmos desculpa para o nosso familiar e daqui a 10 minutos fazer a mesma coisa. É um arrependimento superficial. Essa falsa sensação de reconciliação, o que ela faz, na verdade, é gerar mágoa. E gerar mágoa, quanto mais você gera, quanto mais você guarda, daqui a pouco, o que vai acontecer? A sua ira vai se pôr ao sol. E você explode, discute, quebra as coisas, aponta dedo. E, infelizmente, é por isso que nós precisamos pedir perdão e fugir do falso arrependimento. Segundo lugar, para nós exercitarmos o arrependimento, nós precisamos nos arrepender por amor
a nossa família. Malaquias capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Deus explica ao povo: acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção, meus irmãos, que aqui Deus não está falando especificamente de oferta. Deus está falando com o povo que eles estão guardando o melhor para si e aquilo que está sobrando é o que eu vou ofertar. Ah não, sobrou, então eu vou ofertar. Eu vou guardar o melhor para mim. Então aquilo que sobrou, eu vou dar para alguém. Essa blusa que eu não uso mais, eu vou dar para alguém. Está com buraco, eu vou dar para alguém. Eu não gosto mais, vou dar para alguém. Entenda, meus irmãos, que quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, muitos voltaram de mãos vazias, outros voltaram abastados, porque a profecia mandava eles desenvolverem a vida normal, o comércio normal, eles viverem normalmente onde eles estavam na Babilônia, e muitos prosperaram, só que alguns não. Então justamente esses que não prosperaram, também voltaram para a sua terra natal, juntamente com aqueles que prosperaram. E o que acontecia? Aquele que prosperava, dava o que sobrava, e aquele que não tinha nada, não tinha como ofertar. Só que Malaquias capítulo 3, versículo 10, um texto tão conhecido por nós no momento de oferta, está falando justamente dessa situação. Trazei todos os dízimos e tesouros à casa da oferta, não é para sustentar músicos, não é para sustentar o altar, é para justamente cuidar de quem está precisando, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos necessitados, porque da mesma forma que muitas pessoas saíram acompanhando o povo do Egito para a trajetória até chegar à terra prometida, no cativeiro da Babilônia, muitas pessoas também acompanharam o povo judeu. Nós gostamos tanto de vocês, nós nos acostumamos tanto com vocês, nós consideramos tanto vocês que nós vamos com vocês para a sua terra natal, porque nós sabemos que Deus tem uma promessa sobre a vida de vocês, então nós queremos viver essa promessa, e a promessa estava deixando de se cumprir, justamente porque o povo não estava amando a sua família, não estava cuidando de quem Deus tinha colocado do seu lado para cuidar, guardava o que era melhor para si, mas se a minha irmã está passando necessidade, eu vou orar por você. Vai com Deus. Deus te abençoe. Essa é a nossa realidade, infelizmente, meus irmãos. Quantos de nós já falamos para alguém que chegou perto da gente e falou assim: nossa, estou tão mal. Não, eu vou orar por você. Vai com Deus. Quantos de nós já fez isso? Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados por amor à nossa família. E não agora somente a família de sangue, mas também a família que está reunida aqui, sob o sangue de Cristo. Nós precisamos ser verdadeiramente unidos. Estar caminhando lado a lado, entendendo que a sua necessidade pode ser aquilo que eu estou abastado. E a minha necessidade pode ser aquilo em que você está abastado. E eu não estou falando de coisas materiais, mas de momentos que nós estamos vivendo, das quais você já viveu e às vezes eu não. Então eu estou precisando de uma orientação de um irmão, justamente para poder seguir o caminho com um entendimento, baseado naquilo que você já viveu e que Deus revelou e foi bom para você. Isso é estar conectado, isso é viver em família. É por isso que eu preciso entender que eu preciso me arrepender para cuidar de você, porque se eu não cuido de você, o apóstolo Paulo fala o quê? Nós somos piores do que aqueles que negaram a fé. Se eu não cuido de vocês, eu sou pior do que quem negou a fé. Amém? Vocês estão aí? João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, meus irmãos, se você deixou de cuidar de algum membro da sua família, se alguma vez você discutiu, brigou, peça perdão, meus irmãos, porque Deus tem perdão para nós. Terceiro lugar, para exercitarmos o arrependimento, nós precisamos buscar sabedoria
e não vitória. Deus levantou o profeta Malaquias para reorientar a nação. Deus levantou o profeta Malaquias para fazer com que eles mudassem a rota a qual eles estavam vivendo. Só que tem um detalhe aqui, meus irmãos, que um comportamento de crianças que eles estavam tendo. Deus fala com eles assim: vocês estão errando. E o que acontece? Eles viram para Deus e falam assim: mas em que a gente está te desprezando? Em que o nosso comportamento está te afrontando? Todas as vezes que o profeta Malaquias fala com o povo responde, e entenda que o profeta é apenas o canal. Então o povo estava respondendo diretamente a Deus. O que nós estamos errando? O que nós estamos fazendo? Em que nós estamos te desonrando? O que os nossos holocaustos estão, sendo maculados? Como crianças, todas as vezes que Deus falava que eles estavam errando, o povo se manifestava e falava: não, nós não estamos errando em nada. Tudo que a gente está fazendo está certinho. Ou seja, eles estavam desafiando, eles estavam afrontando a própria sabedoria sendo manifesta para eles, a favor deles, para o bem deles. O que eles queriam era, na verdade, vencer a discussão. Quando eu estava montando justamente essa parte, me veio à mente uma situação, uma das cenas mais tristes que eu já vivi. Uma das cenas mais tristes que eu já presenciei. Uma filha estava diante do caixão da sua mãe. E ela chorava compulsivamente, chorava demais. E eu convivi com essa moça. Essa moça, ela era uma filha que ela tinha discussões com a mãe, truculenta. Ela chamava a mãe de ignorante, ela chamava a mãe de burra, ela chamava a mãe de tantos outros adjetivos negativos. Sempre tentando fazer com que os argumentos dela vencessem o posicionamento daquela mãe. E agora ela está ali, diante daquele corpo inerte, sem vida, chorando, porque todos os ensinamentos que a mãe tentava passar para ela, ela rejeitava e falava que não era para ela. Ela falava: não, isso aí é para você, não é para mim. Não, eu não quero, essa realidade aí é sua, não é para mim. Mas a mãe tentava ensinar para a filha: não é sobre apenas você seguir a mesma fé que eu sigo, mas é para você ter um posicionamento firme de vida. E aquela filha rejeitava sempre. E agora ela estava ali diante daquele caixão, chorando compulsivamente. Meus irmãos, a gente percebia nitidamente que aquilo não era um arrependimento. Aquilo era um remorso. Por quê? Porque não ouviu a voz da sabedoria. Porque não teve oportunidade de conviver um relacionamento de filha e mãe saudável. E é essa a realidade que muitas vezes nós estamos inseridos, porque tantas ministrações são liberadas para a nossa vida do altar. Nós ouvimos tanta palavra de Deus para nós, e quantas vezes nós estamos rejeitando a sabedoria da parte de Deus, achando que aquilo que eu escolho, achando que aquilo que eu decido da minha vida é melhor que a decisão que Deus tem para nós. Esse era o posicionamento daquele povo, truculento contra Deus, rejeitando. É como se eles tivessem aquele TOD, como é que é o nome? Transtorno opositor. É isso aí. Como é que é? Dominante. É isso aí. Aquele povo olhava para Deus e se achava o direito de ser melhor do que Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos diz que se algum de nós estiver precisando de sabedoria, nós devemos pedir ao nosso Deus generoso. E o detalhe, nós receberemos. Ele não nos repreenderá por isso, porque a gente pede sabedoria. Pelo contrário, nós precisamos entender que a sabedoria, ela é fruto do temor a Deus. Então, quando nós tememos a Deus,
nós buscamos a Deus, nós ouvimos a voz de Deus, através da sua palavra, a sabedoria nos é concedida, para que a gente viva conforme os princípios de Deus para nós. Peça a Deus sabedoria para que você viva conforme os princípios dele. Em quarto e último lugar, para exercitarmos o arrependimento, nós precisamos nos arrepender com justiça e misericórdia. A história nos conta que passaram-se os anos e os judeus mudaram o comportamento. Voltaram-se, de fato, abandonaram todas as coisas que eles estavam vivendo de errado. Só que eles saíram de um extremo e foram para o outro. Eles saíram do extremo do casamento misto, da infidelidade, de todas essas coisas do ceticismo, e agora eles estavam legalistas. Tudo era pecado. Tudo era pecado. E agora era tudo motivo de ir contra, de desafiar, de tentar vencer os debates, de vencer todos os inimigos, todas as discussões. E muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente dentro da nossa casa sai justamente desse posicionamento de não nos importarmos mais e considerar agora tudo pecado. Tudo agora, qualquer coisa que aconteça é pecado. Ou então tudo que acontece agora é o diabo. Meus irmãos, nós precisamos ter um equilíbrio santo na palavra de Deus. Nós que somos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, o diabo não tem poder para nos tocar. Em nada. Nós que somos igreja, nós que temos o selo do Espírito Santo de Deus, o diabo não nos toca. Por isso nós precisamos entender que se estiver acontecendo alguma coisa dentro da nossa casa, com sabedoria, discernimento, precisamos batalhar para que Deus intervenha e a coisa desande. E ali justamente pedir a Deus para que Ele nos abra o entendimento que há momentos que nós devemos falar a verdade em amor. Isso é justiça. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. Nós devemos sim falar a verdade em amor. Entenda que a verdade sem amor é crueldade, mas o amor sem a verdade é engano. E assim como nós devemos falar a verdade em amor, nós também precisamos entender que há momentos que calar com humildade é misericórdia. Se você está vendo que a situação da sua casa, a discussão está começando a aflorar, está começando a esquentar. Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos diz que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. No momento de discussão, se você joga álcool, vai acender o fogo cada vez mais. Mas se você diminui o seu tom, entende que a humildade, ela faz com que o coração se quebrante, é melhor então você se calar com humildade, para fazer com que aquele momento permita a manifestação do Espírito Santo no quebrantamento dos corações de todos que estão envolvidos. Há momentos que a humildade fala mais alto que os argumentos que a gente tenta levantar. Para nós concluirmos, exercitar o seu arrependimento verdadeiro fortalecerá seus músculos espirituais. O arrependimento, meus irmãos, não oprime, ele nos liberta. Por isso é necessário nós nos arrependermos, exercitar o arrependimento sob direção do Espírito Santo todos os dias, para que a glória de Deus se manifeste
no seio da nossa família, para a glória do nome de Deus.